Olá, sou Elaine Almeida Pamplona, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Identidade Divina Florescendo em Cristo. Hoje eu quero conversar com você, mais uma vez, com algo bem profundo. A forma como você se enxerga. Você já se olhou no espelho e enxergou muito mais do que apenas o próprio corpo? Vou exemplificar melhor. Talvez você tenha olhado e pensado, nossa, estou gorda demais, ou nossa, estou magra demais, ou estou muito velha, ou o meu corpo mudou muito, essa roupa não fica bem em mim, essa roupa não ficou como eu pensava, eu não sou bonita, não sou como as outras mulheres. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que o problema realmente está na imagem que você está vendo no espelho? Ou na maneira que você aprendeu a enxergar sobre si mesma? Quando falamos de autoimagem, a primeira coisa que vem na mente é somente sobre a aparência. Seja no corpo, no rosto, no cabelo, na roupa. Só que autoimagem é algo muito mais profundo, pois ela envolve a representação que nós construímos de nós mesmos. É a maneira como eu percebo meu corpo, minha aparência, minhas características e principalmente o significado que eu atribuo a tudo isso. E essa percepção, minha amada, meu amado, não nasceu ontem. Ao longo da vida, nós recebemos olhares, comentários, comparações, elogios, críticas e expectativas. Talvez alguém tenha dito para você, nossa, você é magra demais. Ou o contrário, nossa, você é gorda demais. Ou que seu cabelo era feio. Ou que você deveria se vestir de determinada maneira. Comparações de que outra mulher era mais bonita que você. E alguma dessas palavras podem ter entrado tão profundamente na sua história que anos depois você continua olhando para si mesma através dessas palavras. Aqui a psicanálise nos ajuda a pensar a nossa relação com o nosso próprio corpo. Ela não é construída somente no espelho. Ela também é atravessada pelo olhar do outro, pelas experiências que tivemos e pela forma como fomos nos constituindo durante toda a vida. Também é a forma como você sente ao receber e ao viver alguma situação. Porque o sentimento, as emoções, elas existem, mas elas podem ser diferentes para cada pessoa. Então, duas mulheres ali podem ter escutado a mesma frase, mas para uma ter repercutido de uma forma bem diferente do que a outra que escutou. Por quê? Nós temos temperamento, nós temos personalidade, nós temos algo que é muito particular nosso. E aí, com base também no que, na parte externa que a gente escuta, isso vai formando aquilo que a gente enxerga sobre nós. Tudo isso não fica de uma forma visível, você fica pensando o tempo inteiro. Acaba sendo repetições de padrões, é algo que fica no inconsciente. E na psicanálise, o que estuda é o inconsciente. É aquilo que não está na cara, mas que você percebe que tem padrões que estão repetindo e que você não sabe por que exatamente. Então, é uma questão realmente de olhar para dentro, de se ouvir, e não só para se conhecer, mas para gerar uma mudança aí na tua vida, na tua forma de enxergar. E aqui no canal eu trago algo além, porque a psicanálise ajuda na forma como uma ferramenta, assim como a moda também, a você se conhecer. E uma forma ampla de trazer esse conhecimento de uma parte assim, não só em questão de corpo e alma, e a alma é onde estão ali seus pensamentos, suas emoções, mas uma questão também espiritual. Então aqui nós estudamos identidade divina, nós falamos sobre identidade divina, porque é ali a base de onde tudo começou. E quando você sabe que é amada, que tem valor, nos lembramos para que fomos feita, por que fomos feita e que Deus nos ama. E tudo isso muda. E é claro que no caminhar, muitas vezes você às vezes já sabe, já descobriu, mas ainda assim tem pontos lá da tua velho eu, do teu velho eu, que fica ainda repetindo e realmente acaba deixando com que você não viva uma vida de abundância que Jesus já conquistou para você.
Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, como eu disse, que vai ter pessoas, né, vai ter mulheres que às vezes escutam a mesma frase, porém em uma pode gerar alguma repercussão ali dentro que na outra não vai acontecer da mesma forma. E aí quando essa mulher cresce, essa pessoa cresce, às vezes ela pode receber vários elogios, mas ainda assim se sentir feia, ou não se sentir merecedora, ou realmente não acreditar naquele elogio. É a pessoa que tende a acreditar mais numa crítica, a valorizar mais a crítica, e o elogio ela acredita, na verdade, que seja uma mentira, porque na verdade é o que ela acredita sobre si. Então, o problema não está necessariamente no que as pessoas estão vendo ou até falando, está na maneira que ela aprendeu a se enxergar. Talvez uma das coisas mais dolorosas, que você pode mudar o cabelo, comprar roupa nova, emagrecer, fazer uma maquiagem maravilhosa, comprar aquela peça que você sempre desejou e ainda assim continuar se sentindo insuficiente. Isso já aconteceu com você? Porque quando a questão aqui, a raiz, está na autoimagem, mudar apenas a aparência, nem sempre muda a percepção que temos de nós mesmos. E aí que entra a questão do estilo. O estilo, ele não deveria ser uma ferramenta para esconder quem você é. Também não deveria ser uma tentativa de parecer outra pessoa. E muito menos uma punição para o seu próprio corpo. O estilo pode ser uma forma de expressão, uma maneira de dizer, essa sou eu. É assim que eu quero me apresentar? Essa roupa, ela conversa com quem eu estou me tornando? Só que existe ainda uma pergunta ainda mais importante. Quem é essa mulher? Porque antes de descobrir o que vestir, talvez você precise descobrir quem é que está vestindo. E aqui eu quero trazer novamente algo que para mim, para minha vida, ela é fundamental. E eu vou repetir. A nossa identidade não pode estar presa no espelho. Também não pode estar presa no que a gente viveu, no que a gente ouviu. Como cristãs, nós precisamos sempre nos lembrar que a nossa identidade não começa daquilo que o mundo diz sobre nós. Ela começa em Deus. Antes de você ficar se considerando, ou até ter sido considerada bonita ou feia, antes de ganhar ou perder peso, ganhar músculo ou não, envelhecer, antes de alguém aprovar a tua aparência, não esqueça, você já possui valor. A Bíblia nos lembra em Salmo 139 que nós fomos formadas de maneira admirável e maravilhosa. Então aqui isso muda a pergunta. Em vez de perguntar apenas, eu sou bonita o suficiente? Talvez possamos perguntar, eu estou enxergando a mim mesma de uma maneira coerente com aquilo que Deus diz sobre mim? E isso não significa ignorar a aparência. Eu até reforço aqui que cuidar da aparência não é futilidade. É claro que tem as pessoas que levam para esse lado. E quando isso está para esse lado, entra para um lado de vaidade, de egoísmo, o que te afasta dos planos de Deus. Mas quando você entra na questão de autocuidado, de cuidar daquilo que Deus te deu, cuidar da tua saúde, saber das prioridades, porque quando você se ama, você ama o próximo, isso é bíblico, porque Deus deixou, né? Jesus falou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, considerando que você já se ama. Então, nesse sentido, cuidar da aparência não é futilidade. Você se vestir bem, de forma modesta, escolher aquilo que vai te valorizar, que não vai te escandalizar, não vai escandalizar ali o nome de Cristo, mas que vai realmente valorizar essa mulher valiosa, virtuosa que você é. Tudo isso faz parte de boas escolhas e de ser grata por aquilo que Deus te deu. Então não se sinta culpada ao parar um tempo para cuidar do teu corpo, do teu cabelo, escolher a tua roupa, de buscar elegância. Tudo isso pode fazer parte do autocuidado. O problema começa quando a aparência passa a ser a fonte do nosso valor. Quando eu penso, eu só vou ser bonita quando eu emagrecer. Ou eu só vou ser feminina quando eu tiver aquele corpo. Ou eu só vou me sentir importante quando eu estiver recebendo elogios. Só vou me sentir suficiente quando eu me sentir desejada, quando eu for ouvida, quando eu for admirada. Percebe?
Nesse momento, a aparência deixou de ser uma expressão de quem eu sou e passou a ser uma tentativa de provar que eu tenho valor. E você não precisa provar o seu valor através do seu corpo. Então eu quero te propor um exercício. Da próxima vez que você estiver diante do espelho, não comece procurando por aquilo que não gosta. Não comece focando na falta. Pare, olhe para você e pergunte: o que eu tenho aprendido sobre mim mesma? De onde veio essa crítica que eu faço ao meu corpo? Essa voz é realmente minha? Eu realmente acho isso sobre mim? Ou eu passei tanto tempo ouvindo determinadas coisas que eu comecei a acreditar nelas? E depois faço uma segunda pergunta: como Deus me enxerga? Talvez você perceba que exista uma distância enorme entre a mulher que você aprendeu a enxergar e a mulher que Deus chama você a ser. E talvez o processo da tua autoimagem, e talvez o processo da transformação da tua autoimagem não seja simplesmente aprender a gostar de tudo que você vê no espelho. Talvez seja aprender a olhar para si com mais verdade, mais compaixão e menos crueldade. Você não precisa olhar para o espelho e pensar: ah, eu sou perfeita. Você pode olhar e dizer: eu sou uma mulher amada por Deus. Estou aqui em processo. Tenho marcas, tenho histórias, tenho características que talvez eu ainda esteja aprendendo a acolher. Mas o meu valor não depende da minha aparência. E então o estilo começa a ocupar um lugar mais saudável. Você não se veste para pedir permissão para existir. Você se veste para expressar quem você é. Você não vai escolher uma roupa porque precisa desesperadamente se esconder nela. Você escolhe porque quer comunicar sua essência. Você não precisa se transformar em outra mulher para se sentir bonita. Você precisa aprender a reconhecer a mulher que Deus criou, compreender a mulher que você se tornou e permitir que a tua imagem externa esteja cada vez mais alinhada com a sua verdade interna. Então, talvez hoje você não precise de uma roupa nova. Ou talvez sim, talvez até você precise. Mas se você comprar, com certeza vai ser um olhar diferente nessa compra. Mas primeiramente o que você precisa, às vezes é um olhar diferente sobre si mesma. Um olhar mais consciente, um olhar mais gentil e principalmente um olhar que não seja construído pelo padrão do mundo. Porque o espelho mostra uma imagem, mas ele não determina a tua identidade. A sua aparência, ela faz parte de você, mas ela não te define. Você é muito mais do que disseram a teu respeito. E uma coisa que eu vou te dizer, a sua imagem, ela muda no decorrer dos anos. E ela vai mudar. E o que vai permanecer é a tua identidade em Cristo. E quando você começar a compreender isso, o vestir vai deixar de ser uma batalha contra o seu próprio corpo. E vai começar a ser uma expressão de quem você é. Assim, vai ter uma relação muito mais saudável e mais leve com a tua própria imagem. Isso não significa que você vai amar todos os detalhes, todos os dias. É sobre olhar para si com franqueza, com gentileza e reconhecer. Você muda essa convicção sobre você mesma, sabendo já do princípio de que você tem valor, que você tem uma história, que você tem uma identidade, que você não precisa se tornar outra para você ser digna de amor. E com isso, você vai passar a viver de uma forma mais leve, vivendo a cada dia, vendo os pontos ali que você realmente vê e enxerga que precisa melhorar, mas amando o teu processo, celebrando cada conquista. Então, nesse vídeo não é para que você anule aquilo que realmente precisa melhorar, mas que você passe a enxergar antes mesmo daquilo que você esteja vendo. Porque a autoimagem, minhas amadas, é antes daquilo que você está vendo no espelho, é aquilo que você vê, se vê mentalmente. Então comece até a falar com você com mais amor. Comece a ser mais gentil com você. E às vezes você pode não ser aquela que se xinga verbalmente, mas se xinga mentalmente. Então comece a se observar esses pontos também. Bom, e eu finalizo por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu curtir, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal. Por aqui nós falamos sobre identidade, autoestima, autoimagem, autoconhecimento, propósito, fé e principalmente tudo ligado
à luz da palavra de Deus. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe aqui nos comentários como você se enxerga hoje. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua história, que você passe a se enxergar como mulher virtuosa, maravilhosa e amada que você é. E que você viva essa vida abundante que Deus já conquistou para você, que eu viva essa vida abundante que Deus já conquistou para mim. Grande beijo e até o próximo vídeo.